Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui e muito obrigada pelo carinho da sua presença em mais essa videoaula. No vídeo passado, nós compreendemos que a sabedoria divina se evidencia, se comprova na estrutura e na formação do nosso corpo físico. Nós compreendemos sobre cada membro, cada órgão e a função que cada um desempenha para manter esse corpo funcionando, para manter o nosso corpo de pé, a fim de que a nossa alma possa ocupá-lo para cumprir a sua missão, para se consertar, para reparar os erros cometidos lá no passado, para se evoluir e depois retornar ao mundo espiritual, quando, se bem tiver cumprido a sua missão, ela vai se aproximar mais do Criador. Caso ela não tenha aproveitado o seu tempo aqui, vestindo esse invólucro, essa vestimenta, esse corpo físico, ela vai passar pelas rodas das reencarnações, terá que voltar novamente para cumprir a sua missão, para alcançar os propósitos, enfim. Então, eu estou relatando isso só para que vocês reflitam sobre a importância do nosso corpo físico, para a nossa alma poder se evoluir enquanto estiver passando por esse planeta. E hoje, pessoal, nós vamos falar das forças da alma. Que lugar elas ocupam na vida do homem? Onde reside as forças da alma? Você sabe? Se você não sabe, hoje você vai aprender onde Deus colocou as forças da alma na nossa vida. As forças da alma, pessoal, elas residem no pensamento do homem, na memória do homem, no esquecimento, no pudor, na razão e na palavra. Então, pessoal, é muito importante estudar, raciocinar e refletir para compreender a importância de cada uma dessas forças na nossa vida. Imaginem, por exemplo, se de repente nos faltasse a memória. Se de repente nós nos esquecêssemos de tudo aquilo que nós aprendemos, seria muito difícil. Se de repente você se esquecesse do bem que você recebeu, do socorro que alguém um dia prestou para você, de repente você se esquecesse daquele boleto que você tem para pagar, daquela conta que você tem para receber. Imagine se você se esquecesse de cumprir aquele compromisso, né? Seria muito difícil. Mas o esquecimento também, que também é uma outra força da alma, tem lá a sua serventia. Já pensou, pessoal, se nós não nos esquecêssemos das tragédias, das perdas, dos acidentes, das catástrofes, do mal que alguém nos fez, nós viveríamos eternamente tristes, não é? Seria muito difícil. Então, essas duas forças, a memória e o esquecimento, foram dados ao homem para que, de maneira alternativa, essas duas forças pudessem servi-lo. Então, tudo é perfeito. Nada está errado nesse mundo, né, gente? E o pudor é uma outra força da alma. O pudor, gente, se refere também à vergonha. A vergonha é um sentimento que só nós, seres humanos, temos. Os animais não têm vergonha, não sentem vergonha, né? Então, já pensou
se nós não tivéssemos vergonha, nós não obedeceríamos aos mandamentos divinos, nós não honraríamos os nossos compromissos, nós não respeitaríamos as pessoas, os nossos pais, as autoridades, nós não devolveríamos aquela carteira que nós encontramos na calçada recheada de dinheiro, né? Então, é esse sentimento que faz com que a gente se torne digno, uma pessoa digna, desde que a gente tenha esse sentimento, desenvolva esse sentimento, né? E uma outra providência divina que nos foi dada pelo Criador foi a razão. É a razão que nos diferencia dos animais. É através da razão que nós analisamos e compreendemos o mundo à nossa volta. É através da intelectualidade que, através dos conhecimentos, nós também fazemos com que esse mundo se evolua. Ok, pessoal? E um outro dom é o dom da palavra. Essa é uma outra força da nossa alma. Porque é através da palavra que nós interagimos uns com os outros, é através da palavra que nós expomos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas convicções, é através da palavra que nós demonstramos a nossa superioridade ou a nossa inferioridade. É através da palavra que nós pedimos perdão, que nós reconhecemos os nossos erros, né? Então, tudo é muito importante, mas a providência divina não para por aí. Ravi Barriá, no seu livro Os Deveres do Coração, ele traz outras maravilhas que nós podemos ver, que nós podemos constatar acerca da sabedoria, misericórdia e bondade divina para conosco aqui nesse planeta, enquanto estamos aqui atravessando esse mundo, esse planeta, não é? Olha, gente, ele fala aqui do estudo das espécies de animais. Sua vida, seus hábitos, não pode ser ignorado por todo aquele que deseja ver sinais da sabedoria divina na criação. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Sobre as diferentes espécies de animais que existem na natureza, cada um com a sua especificidade, né? Cada um com o seu tempo de vida, com o seu tempo de como é que se fala? Com o seu tempo de procriação, né? De gestação, né? Então é bem interessante também raciocinar sobre isso. Ele fala ainda sobre o estudo do curso das esferas celestiais, das luminárias do céu, as estrelas, né? O sol, a lua. Então, se a gente parar para analisar, diz ele, ficaremos estarrecidos com tamanha sabedoria, como disse o rei Davi, de abençoada memória, quando contemplo teus céus, obras dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criastes. Davi vivia assim com o Criador, porque ele estava o tempo todo refletindo a criação, refletindo a natureza, e isso é um portal. É o portal, né, que se abre, segundo Barriá, para você, para se conectar com o Criador. Quando você busca refletir sobre a criação e reconhecer a bondade de Deus expressa em cada criatura, em cada elemento da natureza, né? Ele diz ainda que outra coisa que a gente tem que refletir é sobre as cores e as tonalidades do céu, que tendem ao negro e são benéficas à visão do homem e dos animais. Se o céu fosse todo branco, nossa visão sofreria quando olhássemos para cima. Este é mais um sinal da inesgotável sabedoria divina. Ele continua aqui dizendo sobre a bondade infinita de Deus, que colocou no homem um sentimento de medo que o afasta do perigo.
É o medo que afasta a gente do perigo. Se a gente não sentisse medo, nós estaremos fadados a ser devorados, às vezes, por animais, a ser acidentados, a sofrer vários tipos de perigos, né? E ele acrescenta ainda que o medo é que faz com que as crianças se protejam dos gatos, dos ratos, né? Agora, uma outra coisa que eu fiquei assim impressionada foi quando Ravi Barriat me levou a raciocinar acerca do movimento das criaturas nesse universo. Ele diz o seguinte, gente, isso aqui é interessante. É importante que entendas também que existe uma propriedade oculta em todas as criaturas, seja pequena ou grande, superior ou terrena, que é quase imperceptível aos sentidos. Essa força, essa propriedade, gente, segundo Barriat, é um movimento. É o movimento de todas as criaturas. E ele diz que somente o intelecto é capaz de captar a diferença de movimento entre os seres. Porque cada ser se movimenta de maneira específica, de maneira diferente, de maneira especial. Entendeu? Ele diz assim, o movimento é o espírito dos elementos naturais. Quando você entender o segredo do movimento dos corpos, entenderá também que nada do mundo se move sem a orientação de Deus. Tudo que se move sob a orientação de Deus. E ele conta uma história que um grupo de jovens estavam andando, né? E de repente anoiteceu e eles decidiram dormir encostado em um muro. E lá no meio da noite, um cachorro chega e faz xixi em cima de um deles. Então essa pessoa saiu esbravejando, gritando e querendo matar o cachorro. Mas logo que ele sai, o muro desaba e cai, matando todos os outros que haviam ficado ali. Entendeu, pessoal? Esse movimento do cachorro fez com que ele se livrasse daquele acidente. E quantas coisas acontecem, né, pessoal? Às vezes você vai viajar, de repente acontece alguma coisa e você não vai e lá acontece um acidente, né? Então, é Deus que comanda, coordena todos os movimentos. Então, a gente não tem que ficar reclamando, murmurando, né? Preocupado com nada. Tem que deixar as coisas acontecerem na mão do Criador. Quando a gente não consegue evitar, é porque tinha que acontecer. Porque tudo está no controle, até o nosso movimento. Só o nosso livre-arbítrio que não está. Mas o nosso movimento está sob o controle e sob o comando do Criador. É muito interessante isso, né, pessoal? Ele diz o seguinte, que um dos outros feitos da bondade do Criador sobre nós criaturas, feitas por Ele, são as chuvas, porque elas caem a seu tempo. E as Escrituras dizem, existem dentre os deuses pagãos quem faça chover? Onde estão as chuvas nos céus? Somente Tu, eterno nosso Deus, faz chover, e somente em Ti depositamos nossas esperanças, pois Tu fizeste todas as coisas. Está em Jeremias 14, 22. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente continua falando sobre o outro portal, tá? Que eu vou comentar no próximo vídeo, tá ok? Muito obrigada pela presença, obrigado por deixar o like, por compartilhar o vídeo, por deixar também o seu comentário, a sua sugestão. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.